Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, esse canal que foi criado para compartilhar a palavra de Deus. Eu me chamo Carla Vidal e estou aqui para compartilhar hoje, em especial, o meu testemunho, a parte 1 do meu testemunho com vocês. Então, para quem já está chegando aqui no canal, né, já nos segue, já curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa e está passando pela mesma situação que eu passei e que Deus me deu a vitória, porque Ele é o Deus de milagres, né? O Deus de cura, o nosso Jeová Rafá, que nos dá a vitória quando nós precisamos. E eu passei por um momento de saúde mental muito grave na minha vida, né? Que no caso cometeu a minha filha, e eu perdi o chão. Eu realmente não sabia para quem recorrer, aonde ir. Eu fiquei perdida, mesmo que os médicos tivessem me dizendo ali, né, como proceder, o que fazer e me orientando, né? Enquanto mãe, eu olhava aquela situação, me deparava com algo que eu nunca tinha vivenciado antes e que para mim, para minha família era uma novidade e eu não sabia como lidar. E aí então passei por muitos momentos difíceis que realmente parecia que eu ia perder tudo naqueles momentos, né? Parecia que o meu chão tinha desaparecido, né? Porque a gente sabe que quando mexe qualquer coisa, né, com os filhos da gente, a gente vira uma leoa, né? E a gente quer que eles sejam felizes. E muitas vezes não é da forma que a gente quer. Mas Deus desenhou dessa forma para mim, né? E aí então ela passou por momentos muito dolorosos que realmente criaram cicatrizes muito profundas em mim, nela, mas Deus com a sua misericórdia, né? Deus com a sua graça infinita sobre nós, ele foi me levando por um caminho que eu agradeço hoje, que quando eu comecei a querer entender todo esse processo, muitas pessoas vieram até mim, diziam, leva a camiseta dela em tal religião, lá eles vão fazer tal e tal coisa, ela vai melhorar. Outros, quem sabe tu vai em outra religião. E aí eu parei e falei, não, eu vou ir na religião dos meus avós, o Deus que eles me apresentaram. É nessa igreja que eu vou ir. E eu fui nessa igreja, conversei com o pastor, ele me aconselhou e ali eu saí daquele momento de conversa com meu coração cheio de esperança de que ela ia melhorar. Mas eu não tinha noção de tempo, de período, se ia demorar, se ia ser rápido ou não, porque era algo que não dependia mais de mim, né? Tudo que eu podia fazer, que eram os atendimentos médicos, as medicações, todo o aparato que dependia de mim aqui na Terra, eu estava conseguindo, graças a Deus, proporcionar para ela neste momento de melhor. Mas me deparei com algo maior do que isso, algo que fugia da esfera humana, onde não tinha dinheiro que pudesse trazer de volta aquela cura que ela precisava. E aí então foi onde me deu o estalo que eu percebi que não era mais comigo essa situação, né? E aí então eu fui buscando a Deus, mesmo antes de me batizar na igreja, eu abri um jejum, porque eu sabia que meus avós faziam, meus pais também já eram batizados, e nós sempre fomos na igreja, pelo menos uma vez por ano, para agradecer pelo ano que passou, mas nós não íamos com muita frequência. Mas Deus, ele desenha na vida da gente e ele sabe os momentos certos de tudo acontecer. E comigo não foi diferente, né? Deus trouxe uma situação na minha vida e onde teve muita luta por muitos anos. Não foi dias, meses, foram anos, anos. E hoje eu posso respirar aliviada, graças a Deus. Mas até chegar nesse patamar, houve internações, né, em hospitais psiquiátricos, remédios, crises, né, situações muito difíceis, né, e muito dolorosas. E quando eu decidi, né, que eu ia abrir um jejum, tudo da minha vida mudou. E eu não era, ainda não acreditava muito assim em Deus, mas eu falei, vou abrir um jejum, né? Eu fazia de tudo assim que tivesse ao meu alcance, mas sem sair da esfera do Deus que a minha avó tinha me apresentado. E eu falei, vou abrir um jejum, vou orar,
vou pedir para Deus, né, mudar essa situação. E eu abri esse jejum sem saber muito bem como funcionava. Fiz uma semana de jejum. E essa uma semana, tudo mudou na minha vida. Eu me mudei, né? Chegou uma carta, eu alugava um apartamento, chegou uma carta que eu precisava desocupar depois desse jejum aquele apartamento. Eu me divorciei, né? Eu vivia convidando o meu ex-companheiro para ir na igreja, né? Porque eu estava começando aí, eu queria ver o milagre de Deus, né? E ele era ateu e ele dizia que não iria. E aí, depois que eu fiz o jejum, aconteceu tudo nessa semana. Eu precisei me mudar, sair daquele lugar, eu me separei, né? E tudo na minha vida foi mudando, foi mudando. E Deus é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente não entende, a gente acha que são coisas ruins, mas a mudança, ela traz um novo ar, ela traz um novo caminhar e muitas vezes a gente não entende. E eu vou contar para vocês, claro, no nosso segundo encontro, de como isso aconteceu, né? Como Deus entrou definitivamente na minha vida e como a cura foi chegando na saúde mental, né, da minha filha e minha também, porque eu fiquei desolada, desesperada e Deus trabalhou lindamente para que tudo fosse dentro do seu propósito e perfeito, né? E eu sou grata a ele. A minha filha, ela foi diagnosticada com transtorno de borderline. Eu não sabia o que era isso, né? Eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui tentar entender o que era isso, né? Como isso foi acontecer com ela, né? E aí, então, eu mergulhei nos estudos, aprendi muito sobre isso, sobre as pessoas que são acometidas, né, com esse transtorno e como proceder. Então, aí veio anos de trabalho, de oração, de jejum, até que eu entreguei a minha vida ao Senhor. E isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi quando eu abri a minha boca e falei: eu aceito Jesus como o meu Salvador. Então, espero vocês na parte 2 do meu testemunho, aonde eu tenho certeza que vai ser bênção para você e para quem precisar escutar um testemunho sobre transtorno de borderline.